Olá, boa tarde a todos. Vamos lá, vamos continuar com os nossos assuntos em sociologia, história da sociologia, sociologia positivista, sociologia de Augusto Comte. Muito bem. A sociologia, né, ela aparece na obra de Comte, inserida em seu amplo plano intelectual, tá? O Comte não ambicionou, tá, fundar, né, não só fundar a sociologia, né? O Comte ambicionou uma série de outras realizações, tá, em sua obra, em sua vida intelectual, tá? E entre essas várias realizações, a gente poderia, né, dar importância maior a três realizações, tá? Primeiro, o Comte pretende, né, fazer uma ciência da história. Tá? Ele pretende, né, fundar uma ciência, tá, que pudesse fazer uma análise dos fatos históricos, né, dos acontecimentos históricos, de maneira, segundo ele, objetiva, neutra, de maneira, segundo ele, superior, tá, a formas de pensamento filosóficos, a formas de pensamentos religiosos, tá, literários, né? Ou seja, uma forma de pensamento superior que pudesse de maneira neutra, que pudesse de maneira objetiva, tá? Narrar a história e explicá-la de maneira a provar duas coisas, tá? Primeiro, que a ciência seria então, né, a forma mais avançada, né, a forma mais eficiente, mais produtiva de conhecimento humano na história da humanidade, tá? E que a sociedade industrial, né, seria então o modelo de organização social, o modelo de organização econômica, tá? Mais, vamos chamar assim, avançado, mais aperfeiçoado da história da humanidade, tá? Então, para isso, né, ele pretende, com esta ciência da história, descobrir aí, né, qual é o progresso, né? Quais são as formas naturais, as formas, né, vamos chamar assim, verdadeiras, fatuais do progresso da humanidade, tá? Entendendo nesse progresso, né, como sua locomotiva mestra, né, o desenvolvimento da inteligência, o desenvolvimento das formas de pensar, que teriam como seu último estágio a forma científica, tá? E também o desenvolvimento, tá, das maneiras de viver em sociedade, das formas de se organizar a produção, né, o comércio e a distribuição, tá? Que também teria, né, uma evolução progressista, né? Bom, se a evolução é progressista, enfim, uma evolução positiva, né, um progresso, tá? Bom, além desse plano de realização, a obra de Comte também pretende fazer uma classificação das ciências, tá? E a ideia dessa classificação, né, é construir um sistema científico, tá? O que o Comte quer com essa classificação das ciências, né? As ciências mais simples, as mais complexas, começando com a matemática, a ciência abstrata, passando pela astronomia, aí a física, aí a química, a biologia e, por fim, a sociologia. O que o Comte quer mostrar é que estas ciências elas têm dependências, né? Dependências metodológicas e também dependências teóricas. Ou seja, essas ciências elas são irmanadas metodologicamente e teoricamente. O que o Comte está querendo dizer é que, primeiro, nessa classificação das ciências, que é interessante para nós, tá? De que a sociologia ela tem uma irmanação com a biologia, tá? Ou seja, aspectos do método, né, em biologia, tá? Aspectos também da teoria em biologia, né, iniciariam os estudos da sociologia. Não quero dizer com isso que o Comte está querendo dizer que a biologia explica a sociedade. Não.
O que explica a sociedade é uma ciência própria, porque os fenômenos sociais históricos são próprios, tá? Exigem, então, uma teoria própria, uma ciência própria. Ou seja, a biologia explica a vida do indivíduo, do organismo vivo como individual, tá? E a sociologia explica a vida em sociedade. Então, as teorias devem ser diferentes, tá? E o método também deve ser, né, diferente. Porém, segundo Comte, essa classificação das ciências, a sociologia, né, partiria, não copiaria, mas partiria, tá, de algumas descobertas, das últimas descobertas da biologia, tá, no campo da neurologia, mais detalhadamente, tá, e também partiria de algumas características do método, tá, da biologia, tá, para também utilizar, né, na sociologia, tá? Então, eu gostaria de dizer para vocês que, para Comte, a sociologia não é uma ciência separada das outras ciências naturais. A biologia é uma ciência irmanada com as outras ciências naturais, tá? Essa é uma ideia muito defendida pelo positivismo, tá? Muito bem. Uma outra coisa importante dessa classificação das ciências, tá, é que o Comte ambiciona, né, extrair desse sistema científico, tá, um conhecimento próprio, tá, que seria, vamos chamar assim, uma filosofia da ciência, né, das ciências. Tá? Então, o conjunto dos saberes alcançado pelas ciências, a descoberta das leis, tá? E o conjunto dos procedimentos mentais, tá? Que os cientistas usam para conhecer a realidade, tá? Este conjunto de leis descobertas e dos procedimentos mentais, tá? Para se descobrir a verdade, formariam, então, né, uma filosofia baseada nas ciências, tá? Que o Comte chamará de filosofia positiva. Tá? Então, além de fundar a sociologia, o Comte pretende, a partir de uma classificação de todas as ciências e da extração dos conhecimentos científicos particulares, uma teoria geral, tá? E dos métodos também aplicados, né? Uma metodologia geral, tá? Que ele chama aí de filosofia positiva e que, então, esta forma de pensamento, né, baseada nas ciências, deveria ser o alvo da educação pública, deveria ser o alvo da educação de maneira geral, tá? Reformando costumes, reformando os saberes da humanidade, encaminhando, então, essa humanidade à sua fase mais progredida, tá, de sua história. Tá claro? Isso é muito importante para nós, tá? E por fim, né, nesse plano intelectual, a fundação da sociologia, né, a última ciência que faltava, tá? Que determinando a estrutura e os processos de modificação da sociedade, ou seja, determinando as leis, tá, que explicam a existência da sociedade e as leis que explicam o desenvolvimento, a mudança, o progresso social, tá? Permitisse, então, uma reforma prática das instituições para pôr fim à miséria geral aí do século XIX, tá? Então, é em torno desses projetos, dessas propostas de realização desse plano intelectual que a sociologia de Comte está inserida. Agora nós vamos, né, nos dedicar a entender a sociologia mesmo, tá? Vamos lá.